Ó, sabe uma coisa que eu tava falando ontem? É um assunto que eu tô vendo, consumindo alguns conteúdos essa semana e eu acho que é interessante da gente tratar. Pode falar. DMT. DMT, cara. Dimetiltriptamina. Cara, essa semana eu assisti um documentário no YouTube chamado DMT, a Molécula do Espírito. Originalmente em inglês é só a Molécula do Espírito. Aham. É um documentário de 1 hora, tá ligado? De 2000 e... Cara, deve ser de 2012, 2014. Ele é bem antigo, mais de 10 anos, com certeza. Ah, acho que foi ontem que eu assisti que eu vivi. Ontem ou ontem, não lembro. Ele é bem. É curto, mas é bem dinâmico, tá ligado? Ele fala muitas coisas a respeito de como a classe científica tem olhado para não só para o DMT, mas para as substâncias em geral. E curioso que aquele vídeo ele tem mais de 10 anos e aquele documentário Como Mudar Sua Mente, da Netflix, eu acho que ele deve ter uns 4 ou 5 anos. Então, assim, você vê que e é um documentário também falando da relação do ser humano e da ciência com substâncias psicodélicas ou psicoativas. Ah, e assim, houve uma evolução, entendeu? Se você assistiu esse documentário, a Molécula do Espírito, depois assiste Como Mudar Sua Mente, você vê que já há uma transição da forma como as pessoas estão falando sobre isso, entendeu? Há mais maturidade, é, há mais precisão nas informações, há mais curiosidade. E isso é muito bom, cara, é muito bom mesmo. Porque esse documentário, o DMT, a Molécula do Espírito, ele é meio visionário, entendeu? É meio tipo assim, fazer um vídeo sobre falar de mecânica quântica e a relação dela com as nossas conquistas pessoais, entendeu? Uma coisa meio Sim. místico, assim. Óbvio, não salva seus graus, né? Não tô comparando em conteúdo, mas tipo assim, naquela época era falar mais ou menos isso, entendeu? Tipo, mano, mano, é só uma droga, entendeu? Não tem nada a ver com terapia, não tem nada a ver com processo de autoconhecimento, expansão da consciência, nada a ver. Mas não, naquela época, tipo, a galera já estava pensando nisso, hoje em dia mais ainda. Hoje em dia, alguns países já estão aprovando algumas substâncias para uso terapêutico, de fato. A Nova Zelândia aprovou, acho que na semana passada, o uso da psilocibina para tratamento de, se não me engano, não lembro se era depressão e não me lembro, mas eu sei que são quadros terapêuticos. Então, assim, o ser humano está olhando para essas substâncias com mais respeito, tá ligado? Respeito, acho que essa é a palavra. E ele falou algumas coisas interessantes nesse documentário da Molécula de Deus. Algumas experiências que alguns cientistas já estão fazendo, além de experiências no sentido de consumir, mas no sentido de entender a molécula, entender o DMT. Ele diz, por exemplo, que o DMT ele tá muito próximo da psilocibina. Por isso que os efeitos da psilocibina por exemplo, a ayahuasca são muito parecidos, entendeu? Uhum. Porque a molécula em si, elas são muito parecidas, tem uma diferença muito pequena. E aí ele fala sobre a questão de que, tipo assim, qualquer ser vivo no planeta, não, ser vivo acho que ele se referiu a plantas e animais, pode sintetizar o DMT, porque todos eles têm eu não lembro o que ela é, se ela é uma enzima, o que que é, chamada triptofina, triptamina, uma coisa assim, acho que é triptamina, que é um negócio lá que se você alterar algumas características dele, você transforma numa molécula de DMT, e todo ser humano é capaz de sintetizar isso, entendeu? De uma forma biológica, natural. A questão é por que que isso tá, entendeu? E por que que isso existe nas plantas e nos animais, entendeu? Eu não lembro se é exclusivo dos mamíferos ou se são todos animais. Eu acho que são só mamíferos. E aí ela abordou uma coisa interessante. Ela falou assim, talvez seja uma molécula de comunicação, entende? Uma molécula de, como se fosse um sintonizador para esses seres poderem falar, se comunicar. E aí eu lembrei da experiência que eu tive com a ayahuasca na mata e, cara, realmente parece que é como se tudo aquilo lá tivesse vivo e tivesse, sei lá, Se meio que comunica junto, tudo de uma junto forma visual. De uma forma visual, parecia que tava tentando se comunicar com você, parecia que tinha vida, tá ligado? E tem, é óbvio, mas você via a vida nisso, entendeu? É muito interessante essa questão. a ayahuasca em si, a DMT em si, ela mostra a união das coisas, sabe?
Às vezes, Exato. acho que foi a consagração que eu fiz com os meus irmãos uma vez. Eu conseguia ver os fractais na minha frente. É como se o ar tivesse um fractal, então existia alguma coisa ali, sabe? Parece que as coisas ficam palpáveis, sabe? É muito doido isso. Muito doido Uhum. isso. Eles estavam conversando a respeito do que a ayahuasca, ela chegou nos Estados Unidos na década de 90, né, 1990 alguma coisa. E até então eles não conheciam a experiência de ingerir DMT, porque ou eles fumavam ou eles injetavam, porque ele era sintetizado, né? Era uma molécula sintetizada. Nossa, dá pra Só que a injetar? questão, Nem sabia disso. então, só que ou eles fumavam o cristal de DMT, que é sintetizado. Aí a questão do cristal de DMT é que a experiência, ela é muito parecida com a da ayahuasca, só que ela é rápida, entendeu? O cara falou assim que é como se você estivesse pulando de bug jump, e aí cada quicada que você dá, você tá num plano, entendeu? É como se você vai, aí você tá numa realidade, você sai dela e vai para outra, aí você vai para uma outra realidade. Então, assim, e é muito Você rápido, entendeu? sabe um motivo para isso? Hum, A forma como ela é ingerida. A questão é que a ayahuasca você toma, o cristal você fuma e a maconha ela tem a mesma questão. Se você comer maconha, ela vai agir por um tempo muito maior muito e maior, às sim, vezes de uma maneira diferente, enquanto que você fumar, ela tem um pico e logo já vai passando, tá ligado? Eu acho que tem exato. uma questão a ver com a forma que é ingerido. Não, não, é tudo a ver. O fato é esse, com certeza. Você matou a charada. A questão é a forma como é ingerida. Porque eles explicam que no nosso estômago, como ele tem que fazer aquele processo de, primeiro, da retenção da enzima para deixar a liberação, a DMT ser absorvida pelo estômago, essa liberação da ayahuasca na nossa corrente sanguínea pelo estômago, ela é mais progressiva, entendeu? Então, assim, ela é gradativa, ela vai pegando velocidade e tal, e vai chegando, até chegar no cérebro. Quando a gente fuma, não, igual o Murilo falou, é uma experiência muito rápida. Já Você é vai de um uma vez, soco na mente, é um né? A soco, fumaça já exato. tá tudo absorvendo ali. E a galera falou que, tipo assim, a experiência de tomar a ayahuasca contra assim, no sentido de comparar a experiência de fumar, é como se você transformasse a experiência de fumar, que levaria no máximo 5 minutos, ou 5 segundos, eu não sei, em uma experiência de 5 horas, entendeu? Onde você tem não só não, eu acho que mais controle não, porque de fato você não tem muito controle ali. Mas acredito que você tem mais tempo de processamento das informações. Diferente de você dar um trago num DMT e tipo, você vislumbrar aquilo tudo e não ter tempo nem para pensar, a ayahuasca não, ela te permite olhar para aquilo tudo e quase que tocar, entendeu? Ter racionalizações, você questionar as coisas, você pensar as coisas, você. ahn, é, sei lá, extrair coisas daquilo lá, fazer perguntas, basicamente. Essa é a diferença da experiência com a ayahuasca, pelo menos pra mim. Eu acredito que a gente vai vivendo em sociedade e a gente vai se moldando a esse tipo de sociedade que a gente vive, até mesmo no ambiente, sabe? E pra gente conseguir ser a gente mesmo e a gente conseguir se desfazer desses nós que a gente vai fazendo conforme a vida, conforme os traumas, a ayahuasca ela é um gatilho enorme para você conseguir enfrentar esses nós e você conseguir desdar esses nós, Exato. Uhum. sabe? Muita gente usa terapia, sabe? Muita gente usa outros tipos de medicamento, mas se tratando em DMT mesmo, ela te mostra uma verdadeira realidade da vida, na minha opinião. Essa elevação de pensamento. Eu acredito que essas substâncias elevam a nossa vibração de pensamento, sabe? Sim. Uhum. Então, quanto mais sutil você tem um pensamento, mais puro ele é. Então, Uhum. quanto mais você é inserido na sociedade e você vai se moldando a ela e você vai se diluindo de você mesmo, você começa a se tornar aquilo que seu ambiente é, aquilo que as pessoas falam, cada vez mais você está distante e vai fazendo vários nós, assim, sabe? Então a ayahuasca, ela ajuda você olhar por cima e ver os nós, entendeu? Você tá Faz ali na ponta, você tá ali na ponta da linha e sua vida tá indo, tá indo, tá indo, tá indo, você consegue ver só o último nó, tá ligado? Tão longe que tá. A ayahuasca parece que ela pega você assim, ó, joga você lá em cima e fala, ó, mano, ó esses nó aqui, ó, tá vendo? Ó, você precisa ir dando isso aqui, sentido. tá vendo? Uma vez eu vi, como que ele chama?
alguma coisa Pedro Jordão, não lembro o nome, mas ele usou muito esse exemplo para falar da maconha, sabe? Que Uhum. essas plantas de poder, elas são ótimas para quando você tá numa floresta e você não tá vendo nada, você toma algo que te eleva os pensamentos, você sobe por cima dessa floresta e consegue ver o caminho, tá ligado? Uhum. Mas uma hora você tem que descer e trilhar o caminho sabendo o rumo que você tá. Por isso que também você também não pode ficar subindo, porque se você ficar subindo toda hora, o seu Você caminho nunca vai vai ter. ficar mais demorado, entendeu? Legal. Então é Boa você analogia. subir, deslumbrar aonde é o caminho, o que eu preciso seguir e voltar pra vida e E encarar. desbravando a mata, tá ligado? Então Sim, exato. a DMT, ela tem esse poder de desdar os nós, aí você vai resolvendo. Muitas pessoas, quando vai confrontar e perguntar, o que que é ayahuasca? Quando você fala em questão de peia, quando você fala em questão de enfrentar os medos, quando você fala que às vezes é doloroso, sabe? Eles não vão. Não Exato. vão, porque é difícil, cara. É doloroso você desdar os nós da sua vida, sabe? É Com certeza. doloroso. Então, a ayahuasca ela é perfeita pra quando você quer se curar, tá Sim, ligado? Tipo, exato. mano, eu tô sentindo que, tipo, mano, preciso me curar, preciso de uma solução. Aí você busca religião, busca não sei o que lá, busca pá, tipo, busca o padre. Não, não, mano, é você, tá ligado? E ela ajuda você entrar Sim, e expandir, assim. É mais ou menos sim, isso exato. o que eu penso. Eu concordo. Não existe um mapa perfeito para o ser humano, entendeu? E as pessoas ficam procurando esses mapas. Acredito que essas plantas de poder, não só a ayahuasca, que a ayahuasca tem um efeito X, né? Mas acredito que até mesmo a, o THC, a maconha, entendeu? Também podem causar esse efeito se forem direcionados para isso, enfim. Elas te promovem essa jornada interior. Eu botei o exemplo que o cara citou da floresta, mas o importante é que, tipo assim, é meio que ao contrário, né? Quando ele fala assim, eu subo para cima das árvores para olhar a área de uma forma mais panorâmica e encontrar o caminho. Aí eu volto e eu posso, tipo assim, trilhar esse caminho. Na verdade, ele é meio que um inverso, né? Um mundo invertido. Você desce para baixo onde está as sombras, onde está aquilo que você esconde, onde está as coisas, os seus traumas, onde a sua psique cavou ali um monte de valas, tá ligado? Ele desce lá na trincheira, ele ultrapassa tudo aquilo, fala, ó, você tem que meio que dar uma olhada nisso também, você tem que, entendeu? É muito instintivo, na real. É quando você olha para aquilo tudo lá, parece que você meio que sabe o que você tem que fazer, porque você sabe que você está escondendo aquilo, você sabe que você está se privando de corrigir uma coisa, entendeu? Você jogou por baixo do tapete ali, você quer esquecer e você não vai esquecer, cara. Uhum. Nada do que não é tratado é deixado, entendeu? É abandonado. Nada do que você não olhar para aquilo e encarar aquilo como uma realidade vai ficar para trás. Não fica, mano. Não fica. A gente só pode, de fato, enterrar essas coisas quando elas estão verdadeiramente tratadas, ou seja, quando elas estão verdadeiramente mortas. Mas enquanto você só colocar numa gaiola lá e trancar, vai ser um monstro na sua vida. É um lugar que vai ser terrível, entendeu? É mais ou menos essa a questão. Eu acho que a ayahuasca faz muito isso. Não todas as vezes, é uma coisa importante, né? Que às vezes as pessoas falam, vou tomar uma ayahuasca e, sei lá, a experiência vai ser ruim. Não, na realidade não é sempre ruim, tá ligado? Mesmo porque a ideia é que você melhore, né? A ideia é que, tipo assim, gradativamente, não só durante a cerimônia com a ayahuasca, mas durante a sua vida, você vai corrigindo as coisas e tal, e aí você não precisa ficar enfrentando essas coisas que você já resolveu. E aí, quando você está num estado de consciência mais elevado, que você já está com uma vibração ok, você já lidou com esses processos, as experiências com a ayahuasca, cara, são reveladoras. Tipo assim, é coisa de você olhar assim, muito através do véu, entendeu? É de você encarar tudo um- uma coisa, uma realidade é, que é, é totalmente dissociativa da nossa realidade, entendeu? Tipo, não tem nada a ver com isso. Exato. E aí, assim, a ayahuasca também promove essas experiências, entendeu? Só que tem que quem precisa tem que passar por alguns processos, faz parte. A ayahuasca, ela é uma substância totalmente de expansão, porque ela ajuda até mesmo você expurgar algumas coisas que você precisa expurgar, sabe? Uhum, Essa semana eu tenho aprendido muito quanto a gente
é nascido para externar, sabe? Uhum. Tudo que é reprimido, ele acumula e apodrece, na minha opinião. Tudo que você externa, ele vira cíclico, porque a energia vem de dentro para fora, tá ligado? Ela transmuta, né? Exato. Então, pensando que assim, a minha essência vem de dentro pra fora e eu preciso externar as coisas, foi um exemplo, sabe? Tava precisando externar algumas coisas sobre os meus relacionamentos, eu mandei alguns áudios pra você, cara. Só o simples fato, tipo assim, de externar, sabe? Sim. De tipo, Uhum. aquele pensamento que tava ali me remoendo ali, eu externei isso, eu falei pra alguém que tipo eu confio e que vai ouvir sem julgamento. Pô, mano, Sim, que vai acolher. cara, foi curativo na hora, tá ligado? Eu já voltei pra Sim, sim. casa com outro humor, sabe? Que legal. Que bom. E a ayahuasca, Fico muito a minha feliz. primeira experiência, assim, foi de externar, tá Que legal. ligado? Uhum. Vou contar um pouco aqui. Pode, por favor. Eu sinto que a ayahuasca ela é uma energia feminina, tá ligado? Uhum. Ela trabalha com o seu feminino. Então eu ouvi uma voz feminina ali no momento, e a voz feminina conversando comigo, e ela queria tirar os pensamentos que não estavam na minha cabeça, estavam aqui, porque a gente, Uhum. na vida, a gente começa a acumular coisas do nosso corpo. O nosso corpo é um reflexo da nossa cabeça, sabe? Então eu Sim. sentia a mão e ela jogava pra fora, tá ligado? Que Então louco, eu velho. precisava Legal. jogar. Como que eu jogava? Através do vômito. Mas não que isso seja uma regra, mas naquele Sim, momento foi algo que ela usou pra um alto impacto ali pra mim, sim. sabe? Uhum. E o doido que meu irmão tava do meu lado e eu vomitava, cara, e não saía nada. Que louco. Só saía urros, tá ligado? Uhum. Sabe? E eu olhando pro cesto, eu via as coisas. Olha só que Tá ligado? massa, Eu mano. via algo mais escuro ali, sabe? Sim, sim, E sim. não e tipo era um urro, sabe? E é muito Uhum. louco isso. Então juntando a experiência da ayahuasca que eu tive e essa semana também tá sendo bem legal isso, o lance de externar, sabe? Sim. Eu acho que ela tem esse poder. É por isso que o que a gente conversou no episódio passado, o lance de você se confessar, de Uhum. você Lembro. conversar. A gente conversou sobre isso, sabe? Sim, sim. E se você não faz isso, mano, pra você conseguir curar, você precisa fazer isso. E a ayahuasca ela vai te forçar a fazer isso, sabe? Mais ou menos isso, né? Exato. Ela Eu vai te forçar concordo. a fazer isso. Sim. Eu vi um vídeo de uma cerimônia com cambu. Vocês já ouviram falar de cambu? É o veneno do sapo, né? Isso, do sapo. É uma Ah, experiência. tá. Só pra É, eu ouvir. é uma consagração também xamânica, né? Que eles utilizam o veneno de um sapo que fica na pele dele. Ele produz uma papa, né? Não é essa é a palavra, mas ele. Uma Um cera, veneno né? por Uma coisa assim. cima, né? Aí eles raspam aquilo lá. E o cambu, assim, eles fazem alguns pontos no corpo, não sei exatamente onde, com uma queimadura. Eles queimam com alguma coisa, não sei se é ferro ou tal, mas são bem pequenas, é só um pontinho assim. E aí eles pegam o veneno lá, com um pauzinho lá, tá? E tem toda uma cerimônia, um ritual, e aí eles aplicam o veneno nesses pontos. E a experiência do cambu ela é muito rápida, mas é uma experiência de quase morte, né, que eles falam, EQM. E nos comentários dessa publicação, as pessoas que participaram, todas elas falaram que sem dúvida, a experiência mais intensa que eles tiveram. A sensação é realmente de que você está prestes a morrer. O desejo de vomitar ali é muito forte. E é muito comum vomitar. É muito mais do que na ayahuasca, por exemplo. E todos eles relataram que após esse pico de quase transição para a morte, a sensação de bem-estar é única, tá ligado? É uma sensação que eles não experimentaram ainda na vida. Tipo assim, o quanto bem eles se sentem. Além do Sabe que uma eles... coisa que eu ouvi falar? Desculpa só te Ah, interromper. imagina. Que um dos momentos que é a maior liberação de DMT no cérebro é quando o corpo está prestes a morrer. Sim, por exemplo, né, então. Se eu Exato. não, eu posso estar muito enganado, mas eu acho que eu ouvi algo assim, que Uhum. uma que o nosso corpo tem, que eu já tinha Sim, escutado ele falar, e que segrega, né? esse é um dos momentos que o nosso corpo libera muito DMT. É uma Exato. substância de transição, né? É, Então, então, é interessante esse link também. eu acho que é uma mistura, né? Eu acredito que o veneno do sapo em si, ele não tenha nada psicodélico, em fato. Mas como ele é um veneno, então ele age no sentido de atacar o seu corpo e ele exige que o seu sistema imunológico responda a isso de uma forma muito rápida.
Então, assim, ele leva o seu corpo até quase a morte. Nesse momento, seu sistema imunológico ele quer salvar a sua vida, então ele vai começar a trabalhar muito. E nesse momento também tem a descarga de DMT, por isso tem a experiência, né, psicodélica também. Então, junta tudo isso. E aí, então, as pessoas dizem que quando elas saem desse processo, o bem-estar que elas sentem é algo inigualável. E também o sistema imunológico delas fica excessivamente bom é a forma de falar, mas tipo, fica muito bom. Muitos relatam que, tipo assim, não pega nem gripe durante muito tempo, entendeu? Você levou seu corpo ao Interessante. extremo, né? Então eu acho que Exato, fortifica mano. tudo. Sim, é aquilo lá, literalmente, o que não te mata te fortalece. Exato. Linka também com o antifrágil do Nassim Taleb, né? Que o nosso corpo é um sistema antifrágil. Nossa, Exato. Exato. Ele vai se adaptando e ficando mais forte. uhum. Ele já falou, esse bagulho pode vir de novo, vou ter que estar mais forte na próxima vez, tá Foi ligado? isso. Verdade, cara. Eu não sei se é comum as pessoas participarem mais de uma vez, mas penso eu que pode ser. Sabe que as próximas experiências são tão intensas, tão fortes quanto? Ah, cara, eu acho que o corpo em Eu acho si, que sim. ele dá uma Depois de um tempo, né? Ele dá uma tudo, né? aliviada, né? Acho que é É, tudo que por muito exato, sim, sim. Faz sentido. ele se acostuma, parece, né? É por isso que as pessoas dizem que elas se sentem assim mais fortes num determinado período. Em média, pelo que eu vi lá, uns 2 anos. Nos comentários, né? A galera falou assim que na média uns 2 anos. Aí deu 2 anos, você volta pra tomar um Vai reforço. mais uma dose. A cada 2 anos você vai lá tomar uma dose. Você quase morre lá a cada 2 anos. Que é Isso. o pãozão. Quanto tempo demora a experiência, sabe? Mano, acho que deve dar uns 2, 3 minutos, parece. É coisa muito rápida. Dois, três Sério? minutos que deve parecer 2 anos, tá ligado? Então, Nossa, é verdade. eu acho que tipo assim, a experiência toda deve ser uns 2, 3 minutos, mas eu penso que o pico deve ser mais breve, né? Mas ainda assim, é uma experiência intensa pra caralho. E aí que nem você Caralho. falou, deve durar uma eternidade lá dentro. O lance é entrar no bagulho e sentir mesmo, soltar ali. Exato. É o que as pessoas falam, mano, não, não adianta você ficar choramingando, tipo, tentando controlar. Cara, tipo, quero vomitar, vou vomitar, tá doendo, dói. Deixa acontecer, mano, não tem o que fazer. Tem que fazer. O, Morreu, morreu. Não tem o que fazer. mas em tudo morre, né, mano? Pode morrer fazendo qualquer Não, coisa, não, pode uma ser. hora ia morrer Uma mesmo. hora ia Uma hora morrer pode Eu ia morrer. mesmo. fazer o que queria fazer. Ó, ontem morreu um legendário, né? Ontem não, ontem morreu um legendário, vocês ficaram sabendo? No Não. rolê? No rolê, fazendo Caralho, as mano. atividades lá. Um cara de 40 anos. É que Porra. eles vão pra, pras colinas lá, né? Eles sobem montanha, né, mano? É, Que Eu acho que então, doideira. às vezes o cara tem um cardíaco meio fudido, né? não, Pra mas dar um. esse é o detalhe. Para fazer parte, você tem que apresentar um exame cardíaco. Não é só cardíaco, é um exame, se eu não me engano, é o mesmo exame que é feito quando você vai fazer qualquer cirurgia. Que ele faz algumas análises cardíacas, respiratória e tal, para ver se o corpo tá ok, entendeu? Se o seu corpo aguenta uma variação, assim. E todos eles têm que apresentar, ele apresentou. Aí ele teve alguma coisa com convulsionamento, não sei exatamente o que que foi. Eu sei que ele convulsionou e tentaram socorrer, mas não deu tempo. Aí chegou a entubar ele no hospital, mas não deu tempo. Ah, mas não é algo por conta da viagem, né? É algo que talvez o cara já tinha uma predisposição ali. Exato. Qualquer uma pessoa tá fadada. Às vezes o cara vai no parque, por exemplo, e morre. O parque é É, inseguro? Não, não é, mas acontece, entendeu? Então Sim, a ligação ali em si não é. Ele poderia ter morrido jogando bola, entendeu? Acho que exato, a comparação ali é a mesma. exato. Acho que a intensidade de futebol é ser até maior. Pode ser, exato. Uhum. dependendo da O, montanha, sim. Até uns montanhas o, que é meio fundo. Ahu! ai, ai. No documentário do DMT, tem um cara que tava como voluntário, né, para a experiência. E era com ayahuasca. Aí ele falou que tomou, né, tal, ele estava sendo acompanhado por dois, não sei se era um psicólogo e um psiquiatra, mas dois profissionais, dois terapeutas. E aí ele disse que ele começa a descrever a experiência dele e tal, daqui a pouco ele acorda, se ele abre o olho, e ele jura que, tipo assim, ele tava morrendo, entendeu? E aí ele achou que ele abriu o olho e ia estar, tipo, sei lá, numa cama de hospital, uma coisa assim, não. Mas ele abre o olho, ele tá deitado no mesmo lugar onde ele tá, e os dois psicólogos eles estão lá sentados olhando para ele, tipo, tranquilamente, só olhando assim. E ele falou assim, olha, só pela forma como eles estavam me olhando, eu entendi que tava tudo bem.
Aí ele perguntou, quanto tempo faz que eu fechei os olhos? Aí elas falaram, aproximadamente 15 minutos. Ele, 15 minutos? Ele jurava que tinha gastado umas 5 horas. Cara, exatamente. Ai, mano, é muito louco isso. A distorção do tempo, velho, A noção de tempo no nosso cérebro é muito relativo, né? Nossa, pra caralho, você tá maluco. As pessoas, por exemplo, que vivem em caverna, se eu não me engano, eu tava vendo uma pessoa falando que, tipo, você vai desregulando tudo pelo fato de não ter o sol, tá ligado? Você vai diminuindo a duração do dia. Não Você não entendi, per- não entendi. Fala de novo. Não entendi. A pessoa que vive isolada numa caverna, sem Ah, luz do dia, pra ah, saber que hora é ou que hora não é, tá ligado? Ela vai distorcendo tudo, os sim, dias dela vão durando menos. sim. Que louco, não é? Eu senti essa diferença até trabalhando em casa, cara. No começo, quando eu Verdade. comecei a trabalhar em casa, pelo menos hoje eu já saio de casa, eu acordo, vou fazer outra coisa, tomo um banho de sol, tá ligado? Eu vejo, percebo o quanto isso faz bem. Mas teve uma época que eu tava Toma um banho de sol, depressivão, leva os passarinhos pra cantar, tomando banho de passa no sol, boteco pra falar com o Zé, compra, já tomar a dose da cachaça com o Zé no bar, já tá cheio de. já pra Mano, abrir tem, apetite com o tem um almoço, bar cara. aqui, mano, de esquina que, cara, todo dia tem gente de manhã, mano. Eu falei, É, caramba, povo eu fico de cara, animado, mano. velho. Tem uns Às caras que vezes, têm esse hábito, velho, é, infelizmente. velho. Porra, mano, de manhã tomando uma É brejinha, foda. conversando como se não houvesse o amanhã, tá ligado? É tipo tomar uma água, tá ligado? É, Acordei e tomar uma água. sim, Dando uma velho. destampalma aqui. Caramba, mano. Ai, É o que ai. a gente falou, Mas, né? O corpo acostuma, nem sente ressaca mais um povo desse. você é louco. E aí, mas a questão de não sair de casa, o que acontecia? Você ia De trabalhar direto? você se perder em se é terça, se é quarta-feira, tá ligado? Ah, tá, sim, é verdade. Tipo, mano, hoje é quinta, hoje é quarta, você se perde, mano. Porque esse lance de você sair de casa meio que ajuda você a contar o tempo, tá ligado? Sim, com certeza, é verdade. É quando você emenda na sua casa, uma coisa vira uma coisa só, você acaba Fato. perdendo essa noção de sábado, domingo. Sábado, domingo não existe, né? É a mesma coisa. Exato. É igual quando você tá de a comparação pra quem é CLT é igual quando tá de férias, mano. Quando tá de férias, você meio que se perde. Se você não for fazer nada diferente, você ficar só em casa ali. É, É, pra quem é home office, sim. Sim, Pra quem exato. não é, já dá uma diferença. É. é. Foda, mas da hora esse tema de DMT. Eu acho que todas as pessoas na face da Terra precisavam tomar uma dose de DMT, tá É. ligado? Pelo menos experimentar, cara. Os Com indígenas certeza. fazem isso. A criança nasce, a primeira coisa que eles fazem é dar uma dose de DMT pros filhos. Pro recém-nascido, né? É, É. E eu acho válido, cara. Óbvio que salvo as proporções, mas a experiência com a DMT, primeiro que ela é natural, né? Acontece com todos nós, e eventualmente o corpo vai segregar DMT. existe Inclusive, overdose de DMT? Não sei. cara, eu não sei, eles dizem que a overdose de ayahuasca é mais de litro, Vou entendeu? fazer uma pesquisa agora aqui pra nós. Tá. O cara, um dos cientistas que comenta nesse documentário, ele diz que o DMT ele faz aquele controle da isso falando de forma natural, tá? O controle da nossa perspectiva diante da realidade. Ele diz que, por exemplo, pouco DMT, pouca segregação de DMT faz o mundo se tornar cinza, frio e plano. Plano assim no sentido tipo sem forma, entendeu? E o excesso de DMT pode causar. Isso eu tô falando de uma segregação natural, tipo, diariamente, entendeu? E o excesso pode causar a, a, a distorção da realidade para uma realidade mais psicodélica, entende? Então, tipo assim, os dois estados não são bons para você poder ter uma vida cotidiana, entendeu? Eu acho que o Mas equilíbrio é o ideal de tudo, né? exato, o equilíbrio, sim. Mas eventualmente você ter uma experiência mais a fundo com o DMT é válido. Segundo o nosso chat bom GPT, não existe nenhum dado técnico documentado de overdose de DMT. Pode crer. Mano, o que pode acontecer apenas é se a pessoa tiver. Uma coisa que eu converso bastante com a Vivi, inclusive, é sobre a. Óbvio que a gente conversa apenas com um tom de curiosos. De a natureza de algumas condições psiquiátricas, como por exemplo a esquizofrenia.
Se você pegar uma pessoa que está sob o efeito de algum psicodélico de forma muito intensa, pode ser ayahuasca, pode ser MDMA, o LSD, você vai ver que a pessoa às vezes, ela vai entrar em um estado que, tipo assim, para nós ela não está conversando mais coisa com coisa, ela está agindo de forma antinatural, sabe? Tipo, o comportamento dela tá estranho, Com entendeu? experiência própria, né, Murilo? Exato, Experiência própria é exato. isso, né, mano? É com propriedade do Com bagulho que você tá falando propriedade, aí. é. E se você pegar uma pessoa esquizofrênica e acompanhar ela, você vai ver que as características são muito parecidas, cara. É muito parecido. Então, assim, possivelmente, a condição da esquizofrenia e, às vezes, de um momento em que você está com excesso de alguma substância psicodélica, psicoativa, psicodélica, na verdade, elas podem estar agindo na mesma região do cérebro, entendeu? No mesmo local do cérebro. Então, ah, podem ter alguma conexão, entendeu? Alguma coisa ali pode conversar e falar a mesma língua para a gente poder entender melhor o que são essas doenças e poder talvez ajudar essas pessoas, entendeu? A trazer para um nível de normalidade um pouco mais real, enfim, alguma coisa nesse sentido. E acho interessante, entendeu? Acho que é válido. Eu já fiz essa pergunta pro chat GPT, você acredita? Sobre É, essa questão da esquizofrenia e a questão a relação. das substâncias e o que tem essa relação. E ele deu É, eu lembro que ele deu uma resposta muito legal, que falou que a esquizofrenia é como eu posso explicar? Deixa eu conexão? reformular. É uma sensibilidade a mais que a pessoa tem, mas ela não consegue lidar com aquilo, não consegue equilibrar aquilo, não consegue colocar no seu cotidiano. Às vezes é uma Exato, sensibilidade mano. muito foda em algum outro sentido É, que é o que eu fica ia falar. difícil dela controlar. E Exato. a substância é a mesma coisa, ela Sim. aguça todos os seus sentidos e muitas vezes é tanta informação Exato. que em primeiro momento é um leve surto, tá ligado? Sim, exato. É É um um leve pequeno surto. surto. Eu. O... Pode falar. Pode falar. Não, pode concluir. Depois você fala. É, porque eu. Uma vez eu tava conversando com um amigo do Guilherme, chamado Fernando, ele é médico. E ele falou que a experiência que você tem com a DMT é como se é a primeira experiência que o recém-nascido sai da barriga da mãe e sente toda a atmosfera. Ele precisa Sim. respirar, não é à toa que ele chora, tá ligado? Aham. Porque é muita, é uma overdose de sentimentos. Então, Sensações, né? de sensações, exato. Então, a DMT, ela é comparada assim, mas e aí a pessoa que tem essa esquizofrenia seria isso, seria um excesso de estímulo que não consegue Exato. controlar. Era essa associação que eu queria fazer quando eu entrei nesse assunto. Eu e estava conversando exatamente sobre essa questão. Será que o que desencadeia a esquizofrenia não é o contato de uma pessoa que não está preparada para sei lá, para um boom de informações, ou que seja um contato com uma realidade é, mais aguçada, e aí a pessoa talvez não volta desse contato, tá ligado? Ela entra numa coisa tão, tipo assim, ela fica tão extasiada, tão chocada que ela trava, ela entra num transe permanente, entendeu? Porque a impressão que dá é isso, a impressão que dá é que a pessoa entrou tipo assim, ela não estava preparada para algum choque de informação, seja ele qualquer sensação que tenha gostado nela, alguma coisa assim, e aquilo despertou nela um choque, entendeu? Ela simplesmente travou alguma coisa nesse sentido. Não sei, é óbvio que são só especulações e curiosidades, mas faz muito sentido, principalmente quando você tem essas experiências. E depois É que que você. assim, tem uma questão também que, que a gente tem no corpo que são genes adormecidos. É um negócio assim. Que, por exemplo, tem pessoas que têm o gene para ser muito irritado, mas se ele tiver uma infância da hora e que não teve problema, às vezes ela pode crescer sendo uma pessoa de boa, mas ela tem aquele gene. O Legal, gene interessante. que torna ele mais propício a isso. Então, às vezes, pode ter também essa questão de ter um gene da esquizofrenia ali que está Uhum, adormecido. Aí entra o psicoativo e pode acabar despertando isso. Eu não lembro sim. exatamente o nome que se dá para isso, mas eu já vi algo relacionado, que também pode É, ser uma das teorias. Ela dá um é, impulso, né? é o que eles comentam sobre as prescrições, assim, as observações que têm que ser feitas quando uma pessoa vai participar de uma experiência com algum psicodélico ou ayahuasca, enfim, é exatamente por isso, porque eles entendem que se a pessoa tiver uma predisposição,
existe um risco. Aliás, o risco vamos dizer assim, ele é pequeno, mas existe, entendeu? E é bom que a pessoa saiba. E aí, para que ela possa tomar uma decisão dela e talvez até tomar uma dose menor, algo assim, entendeu? Para ter uma experiência mais gradativa. Exato. É um cuidado, né, que tem que ter, de fato. É, a Faz, pessoa, faz... a pessoa em si, ela tem que se conhecer, né, pra entrar nessa, além É lá, de tudo que a gente tá conversando aqui, a decisão é sempre individual, sabe? Com Acho que certeza, entendeu? é uma decisão sim. dela e a gente sabe o que a gente passa ali no dia e colocar na balança, cara, o que você tem passado hoje? Uhum. Sim, Você exato. precisa mudar tanto assim? Coloca na balança, entendeu? É, Uhum. Só para Insane. complementar aqui, os genes são também chamados de genes inativos ou latentes. São trechos do DNA que, embora presentes no genoma de organismo, não estão sendo expressos ou produzindo proteína ativa. E aqui, ó, eles possuem capacidade de serem ativados em determinadas situações, como resposta a estímulos ambientais, desenvolvimento ou em respostas a condições patológicas. Então, tem mais coisas, mas era esse tema que eu tinha. Esse... Interessante. Então, o lance de existir genes que não se expressam. Então, existe, não, isso não somente a esquizofrenia, existe uma série de outros fatores em nós que Sim, não são sim, expressados, né? exato. Ou a predisposição ao álcool, por exemplo, alguma substância, alguma droga, entendeu? A adição, a predisposição à adição também eu acho que talvez seja um gene mais relacionado no geral, né? Em geral, Tô faz escrevendo sentido. isso, achei muito bom isso, uma informação muito útil. E você É percebe, interessante. né, que tem muita coisa que vem de Hereditário. hereditário, óbvio, né, que a gente tem normalmente um ambiente que não vem mudando tanto de uma geração para outra, não tem aquele, geralmente, mas você vê que muita coisa se expressa. É muito comum, né? Como dizem, né? A maçã não cai muito longe da macieira, né? Tipo, por É. exemplo. Exato. Fica assim? Mas é isso, então. Fica assim, meia hora, volte ao canal do Pod Os Caras e Pode os assista caras. mais um vídeo. Você que Isso. está nos assistindo, você que está nos ouvindo, não sei, às vezes você está trabalhando, ouvindo Fica somente as só. nossas vozes, Não, né? ele não quer ficar olhando a nossa cara, né? Exatamente, mas quer ouvir o conteúdo dessa live, desses três seres Uhum. magos? Pois é. Você pode estar no Spotify agora, ou nos ouvindo. Ainda não, mas logo, logo em breve. Logo, logo em breve. Português e inglês. É Boa. isso. Ai, ai. Ai, É Lembrando isso, que essa é galera. apenas essa é apenas a Exato. nossa opinião. questione. Questione. Questione-se.